Vamos lá, gente, começando aí? Bom, abrindo aí a apostila no módulo 2, Geografia da Produção de Energias Renováveis no Brasil. Bem, nós vamos ver os tipos de energias renováveis que utilizamos aqui no Brasil. Biomassa, né, é toda a matéria orgânica apropriada para o uso como fonte de energia, né, gente? Aí é energia mecânica, térmica ou até mesmo a elétrica, tá? No caso, a cana-de-açúcar é o tipo de energia, né, na questão de origem agrícola, a cana, a soja, né? E aí, ser oriunda de outros rejeitos aí urbanos e industriais. Então, vamos lá. Sabemos que as primeiras civilizações já utilizavam, né, esse tipo de fonte, a biomassa, que é a questão da lenha, que era o fator de aquecer as moradias. Então, a gente já tinha isso aí. Bem, quando eu falo da cana-de-açúcar e o etanol, eu começo falando sobre isso, sabemos que a crise do petróleo, né, a alternativa, né, veio justamente por causa da primeira crise do petróleo em 1973. Aí você tem, né, que essa crise acabou motivando a busca por novas fontes de energia e estávamos justamente durante o regime aí militar. Veio então aí a questão das futuras escassez tradicionais aí que gerou um aumento dessa procura de fontes renováveis, porque vimos aí como uma forma de depender menos do petróleo. Aí você tem, né? Esse período também nós temos aí o mundo se preocupando com as questões ambientais, foi justamente na década de 70, né? Passa então a questão de o mundo, como ele começava a perceber que o uso do petróleo, né, dos recursos não renováveis, acaba emitindo muito poluente à atmosfera, então qual era a alternativa? Utilizarmos também energia que viesse a poluir menos. Bem, com a tecnologia também, né, aí aflorando na década de 70, os biocombustíveis, então, eles se tornam muito mais rentáveis e produtivos. Então, aí o crescimento da biomassa explode assustadoramente. E sem contar que ela é uma fonte renovável e limpa, né, gente? Então, aí apresenta uma diversificação aí. Lembrando também, né, que por ela ser menos poluente e o Brasil apresentar boas condições naturais, né, para o tipo do cultivo aí da cana, e a tecnologia que era nossa, que veio a questão aí do carro flex. Isso aí fez com que então bombasse, tá, gente? Essa energia agrícola, né, todo mundo sabe que ela acabou sendo chamada aí de agroenergética. E que, nesse caso, qualquer um dos cultivos da agroenergia, o milho, o arroz, a mamona, o dendê, o girassol, a cana, que é a questão do etanol, é a questão da produção do uso do biodiesel, tá? A produção de energia elétrica e aí vai notadamente, tá legal, gente? Você tem também, né, nos anos 70, como eu já tinha dito, que foi lançado o programa Proálcool, né? E aí esse incentivo de veículos motores, que é a questão do carro flex, e bombou automaticamente. A produção, a cana, se voltaria para a cena em 2000, ela volta à cena em 2000. Por que ela volta para a cena? Por causa do desenvolvimento dos carros flex aí, e que aí era tanto o carro flex, ele é tanto movido a gasolina quanto a etanol, e aí veio estourando aí o uso do etanol. Só que nós temos um problema quanto ao etanol. O preço dele vai oscilar de acordo com o preço do petróleo, né? Então, se o petróleo sobe, automaticamente o etanol também vai subir, tá legal? Você tem aí esse grande problema no uso do etanol. Eu tenho aí, no caso o Brasil também, quanto ao uso do etanol, a questão da monocultura. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta, porque ao invés de ficar focado para alimentação, né, eles acabam focando para a produção da geração de etanol, tá, gente? Então, isso é um dos problemas que o Brasil vem enfrentar. Os pontos negativos, é o que eu estou falando agora, a expansão dos problemas do campo brasileiro, é o que eu estou falando para vocês, né? Aí a concentração de terras automaticamente, como antigamente não, tinha necessidade de ter uma mão de obra ali, né, no período
da colheita, hoje não, está tudo mecanizado. E aí houve uma dispensa da mão de obra trabalhadora. Então, um número bem menor de boias frias. E aí gera também a questão do desemprego. Quanto aos impactos ambientais, vamos lá, o peso das máquinas acaba contribuindo aí para a compactação do solo, automaticamente prejudicando aí o lençol freático, né? Sem contar com o uso intenso de agrotóxicos, que é outro problema aí sério enfrentado na questão aí do uso intenso do maquinário e da monocultura, ok? Então aí assim, como é que eu vou dizer para você? Acaba tendo uma dispensa aí da mão de obra, tá, gente? Então, o mundo, ele vem lutando aí contra o avanço do aquecimento global e, ao mesmo tempo, a fonte renovável e pouco poluente acaba gerando, né, aí o desmatamento, porque a expansão da plantação, e aí como é que fica a questão do aquecimento global? É difícil, né? Então, acaba contribuindo para inúmeros problemas ambientais e sociais, aí dentro da questão do cultivo do etanol, tá? São um dos motivos aí negativos, tá? Então, você tem esse problema aí do desmatamento, a questão da contaminação do solo e dos lençóis freáticos, né? Que é a questão da adubação química, tá? E também aí, como é que eu vou dizer, o desemprego rural. São outros fatores e a concentração de terras, ok? E o fator alimento, né, gente? Os alimentos que aumenta do preço pela questão do consumo. Também A hidrelétrica, nós temos aí, ela é limpa, renovável e barata, porém gera alguns problemas ambientais. Todo mundo acha, né, que a hidrelétrica não vai gerar problemas ambientais. Olha só, quais seriam os impactos aí desastrosos? O afogamento de espécies vegetais, né, a redução da vazão do rio, principalmente aí logo depois da barragem, que é a parte ajussante do rio, né? Você tem esse problema, prejudica a produção agrícola e também a destruição dos ecossistemas nas áreas alagadas, deslocamento aí das populações ribeirinhas. A gente não pode esquecer, além da população ribeirinha, de animais também, até mesmo da população indígena, é um outro fator aí também. A eutrofização dos rios, né, que aumentam, tem um excessivo, né, de nutrientes, consiste no aumento excessivo de nutrientes na água, e aí onde acaba proliferando espécies de algas e bactérias que passam a decompor a matéria orgânica no rio, reduzindo assim o oxigênio da água e as espécies ali de peixes, de diferentes espécies, não só de peixes, como outras espécies, acabam encontrando o desequilíbrio. Outro fator também negativo da hidrelétrica, gente, nossa, professora, você só está falando em fator negativo, é a alteração climática, né? Quando eu falo geração de microclima aqui, é por conta da maior concentração de água antes da barragem e aí, principalmente em regiões úmidas. E outro fator, quando eu falo de social, é o patrimônio histórico. Esse aí, gente, é um problema sério, tá? Os aproveitamentos hidrelétricos no Brasil surgiram em Minas Gerais, tá? No final do século XIX, estimulados justamente pela mineração e pela indústria têxtil da região. Então, foi em Minas lá, né? Justamente durou até meados da década de 40, quando o Estado aí assume o controle da energia do país, tá? Em 45, durante o governo de Vargas, foi criada a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né, com a sede em Recife, e aí essa usina então passa. Em 52, aí veio a CEMIG, que é a empresa responsável pela geração e transmissão de energia no estado de Minas, né? Atualmente é uma empresa privada e uma das maiores geradoras de energia do país, tá? Onde ela controla diversa distribuição. Em 57, o governo brasileiro cria a Furnas, tá? Com a sede no Rio, e amplia aí a produção de energia no Sudeste. Temos em 62 também, no governo de João Goulart, foi criada a Eletrobras, né? Que é a empresa estatal de capital aberto, responsável pela coordenação das companhias aí que atuam no setor hidrelétrico brasileiro, tá? Atualmente, a Eletrobras, ela controla 45 das hidrelétricas, tá? O destaque aí para Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do mundo, e lembrando que ela é uma binacional, por favor, tá, gente? A Itaipu, ela, no caso,
Sua construção foi iniciada em 1975. Gente, a galera que tem interesse aí para fazer concursos militares, essa parte é extremamente interessante. Então, deixa eu fixar para vocês. Caiu até na prova da ESA do ano passado. Então, a Itaipu, né, a construção foi iniciada em 1975, tá? A partir de uma parceria entre os governos dos dois países fronteiriços, né, no caso Paraguai e o Brasil, deixando isso bem claro para vocês. O empreendimento foi considerado assim uma das obras de engenharia do país até hoje, assim, bem satisfatória, tá? A maior transformação ocorreu após a construção da barragem, tanto de questão da paisagem como na vida das pessoas que habitavam justamente aquela região ali das margens do Rio Paraná, entre as cidades de Foz e Guaíra, tá? Esse aí. Ela ficou pronta em Itaipu em 82. Isso aí é assunto para quem tem interesse na área militar, IPC, tá? A maior usina hidrelétrica do mundo, no caso, atualmente ela é a segunda. A Três Gargantas na China é a primeira, tá? Ela é binacional, lembrando isso, né? No caso, Brasil e Paraguai. A usina é responsável pelo fornecimento de 15% da energia consumida no Brasil. Em 2008, gente, IPC, por favor, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, ele decidiu renegociar os contratos da venda da energia para o Brasil, me lembro muito bem dessa reportagem, conforme o Brasil teria que pagar pela energia excedente do Paraguai o valor do custo da produção. Né? Só que, no caso, o presidente na época do Brasil era Lula, ele aceitou as reivindicações e triplicou o valor pago pela compra de energia do Paraguai. Mesmo assim, continuou pagando um valor abaixo do mercado, tá? Deixando isso bem claro para vocês. Atualmente, o Brasil tem auxiliado o Paraguai na construção de linhas de transmissão pelo país, buscando elevar o aproveitamento da energia. Aí eu entro, o que eu falei para vocês, no 1970, nos anos 70, né? O governo militar deu continuidade aí à construção de hidrelétrica pelo Brasil. Os investimentos energéticos faziam parte aí do projeto, né, do governo. Lembrando que nós estávamos no período do governo militar. Nesse período ocorreu grandes empreendimentos, né? Aí nós temos a Itaipu, também a Tucuruí, né? As duas são as maiores usinas hidrelétricas em operação, por favor. Em 80 nós tivemos uma crise econômica e início dos anos 90 frearam a construção de hidrelétricas no país, tá? Então, associado também à questão dos impactos ambientais, né? As normas de implantação de hidrelétricas passaram a ser mais rigorosas, tá? A questão de licitação, estudos de impactos ambientais foram muito mais criteriosos, detalhistas. No ano 2000, novos projetos de hidrelétricas surgiram, deixando isso aí para vocês, tá? Em virtude do crescimento econômico do país e o aumento do consumo, consequentemente o consumo interno, tá? A maior parte das hidrelétricas, das centrais hidrelétricas, né? A construção na região norte. Aí nós podemos falar aí de Belo Monte, tá? Construção de Belo Monte aí para vocês. Não pode esquecer disso. Você tem aí a construção de Belo Monte no curso do Rio Xingu, no Pará. Essa hidrelétrica ela vem causando muitas polêmicas e debates da questão da matriz energética, tá? Quanto à questão ambiental. Lembrando a vocês, apesar dela dizer que é uma fonte limpa, né? Que tem baixa emissão de gases estufa e a questão dos impactos ambientais, essas hidrelétricas precisam de queda de água para a construção de energia. E como a Amazônia, a construção de Belo Monte é numa área de planície, gente, os desníveis são produzidos artificialmente. E aí é que vem o grande problema, tá? É que acabam alagando uma área aí bem maior do que um rio de Planalto, ou seja, o dano ambiental é bem mais superior, tá? Esse é o grande problema aí. O grande debate se dá entre aqueles que defendem a construção da usina e onde eles alegam a necessidade de um aumento de geração de energia do país, né, eles temem um racionamento aí, né? O fato é que a Amazônia ser a última fronteira do país,
eles possuem rios caudalosos. Então, o clima é bastante favorável a isso, vocês devem estar lembrados. Então, nós temos aí a questão dos impactos quanto ao fator. Então, Belo Monte, ele acaba gerando grandes quantidades de energia, tornando-se uma usina genuinamente brasileira. E a terceira do mundo. Então, nós temos a primeira do mundo, Três Gargantas, na China, Itaipu, segunda, e Belo Monte. Lembrando vocês que Belo Monte, gente, ela é genuinamente nacional, tá? Ela é nossa, não é como Itaipu. Só que o que vai acontecer? O fato da maior parte da energia ser gerada para atender os mercados, só que o mercado já está distante, o mercado de consumo aí, gente, da região sudeste. Então, o que acaba? O que vai acontecer? Vai se gastar muito com a questão dos custos de transmissão de energia. Então, que vantagem ela vai gerar? Né? Então, aí não justifica tal investimento. A grande polêmica é essa, tá? De Belo Monte, deixando isso bem claro a vocês. E aí nós temos aí a questão das energias alternativas que eu falei para vocês. A eólica, né? A solar, a geotérmica, a maré motriz, a questão aí... Então, são diversos... No Brasil, por exemplo, o maior... Nós temos a questão da energia eólica, né? Que está sendo bem explorada, mas deixando bem claro que não é uma energia moderna. Ela é utilizada, olha, 200 anos antes de Cristo já se utilizava a energia eólica. A primeira, você pode lembrar aí dos moinhos funcionando, né? A energia eólica, ela entra em desuso justamente aí quando o petróleo, né, e a energia elétrica bomba, né? Então aí ela deixa um pouquinho a cena. E ela começa a ser figurada aqui no Brasil, gente, como matriz energética aí, né? Começou a se figurar na década de 90. Aí veio em Fernando de Noronha, em 92, e aí começa a questão dos geradores elétricos, só que é muito caro, tá? Essa questão de ser muito caro, aí acaba a hidrelétrica sendo mais barata e acaba, então, a gente explorando mais. E o maior parque eólico do Brasil está justamente, né, na região Nordeste. Aí vocês vão lembrar um pouquinho aí da questão lá das aulas passadas, das áreas dos ventos alísios e contralísios. Por quê, gente? A região Nordeste ela está próxima da linha do Equador. Então, ela recebe uma grande quantidade de ventos que vem das áreas de alta pressão, né? Que é da região dos trópicos. Então, se liga no roteiro, tá? Por favor. Aí a solar também está sendo muito explorada no Brasil, a questão da energia solar, só que também é muito caro, então não é qualquer um que utiliza aí a energia solar, né? Apesar de hoje nos depararmos nas residências e até mesmo em indústrias, utilizam mais a energia solar, né? É extremamente renovável, e o clima e a localização geográfica nossa é extremamente favorável. Então, a gente se depara aí com o uso de energia solar. Geotérmica e maré motriz, aí, né, fica um pouquinho mais difícil para a gente, por causa da localização geográfica nossa. Então, um dos fatores aí. Você tem a questão, né, quando eu falo aí, da dependência excessiva nessa questão aí dos fatores naturais, tá? É o alto custo da implantação, né, devido à necessidade de grandes investimentos tecnológicos. Existe uma baixa geração de energia se comparado esses tipos de energia a energias convencionais, as fontes convencionais. O fator também negativo, a poluição visual, tá, gerada pelos grandes instrumentos necessários para a energia, a geração de energia, como as turbinas, os tetos solares, acaba deixando o espaço menos atraente para o setor turístico. E a eólica, ela gera também uma questão de poluição aí, né, sonora, gente. É um outro fator aí que deixa, né, meio assim, como é que eu vou dizer, questão de estética, né? Aí fica, ou você se preocupa com a questão ambiental, ou você se preocupa também com o fator estético. Aí você decide, pô, né? Ou assobia ou puxa ou chupa cana. Pô, não dá, né? Não dá. Você tem que escolher, tá? Bem, você agora vai fazer as questões, vocês irão fazer as questões, né? Que nós vamos falar sobre o uso de energia elétrica, que é o potencial hidrelétrico brasileiro, né? Que 30% já foram aproveitados, que o maior potencial disponível está na bacia amazônica, lembrando aí
né, que é a maior reserva hídrica, né, nós temos aí a Bacia Hidrográfica Amazônica, de uma área de planície, né, e que menos de 1% é aproveitado. Lembrando que eu falei para vocês, como é uma área de planície, você tem um dano maior, né, ambiental quando se constrói uma hidrelétrica. Se liga, gente, por favor. Então, a exploração de boa parte do potencial da bacia tem como fator restritivo o quê, gente? A grande variação aí do volume de água nos leitos dos principais rios durante os meses de verão, a presença de unidades de conservação, né, e as terras indígenas. Também tenho a questão aí da pouca profundidade dos leitos fluviais, o que impede a instalação de turbinas. Gente, você vê? O que eu falei para vocês lá quando eu falei da área de planície? Relembrem, o relevo é formado por baixos planaltos geologicamente instáveis, o que dificulta aí a questão, como é que eu vou dizer, de equipamentos, né, da construção de barragens, como é que é? O baixo desenvolvimento econômico e a fraca integração regional. E aí, gente? O que se tem? Qual é o grande problema na construção de uma hidrelétrica? Seriam áreas de quê? De conservação de terras, nós temos problemas indígenas, problemas de áreas de proteção ambiental, não é isso, gente? E aí, então, qual seria a alternativa? Isso, a presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia, não é isso? Ok, gente? 2. No mapa, registra a localização dos principais projetos eólicos. Eu mostrei já a vocês aqui, né? A questão aí da região Nordeste. Aquilo que eu falei para vocês dos ventos alísios, eu não sei se vocês estão lembrados. Então, vamos lá. Acerca dos projetos eólicos e de sua localização, a forte concentração em um determinado trecho do litoral nordestino está ligada a quê, gente? Eu acho que eu já dei a resposta na hora que eu acabei falando ali sobre o mapa. Qual é a alternativa que vocês marcaram? Acho que essa aqui nem vou ler, porque sem querer dei a resposta. E aí? Né? Aí a letra A, dinâmica dos ventos alísios, provido das áreas de alta pressão subtropicais ao norte do Equador. Muito bem, gente, tá? Que é justamente a área de zona de convergência intertropical. Professora, eu não me lembro de nada disso. Vai lá e acessa os vídeos passados, tá? Porque a matéria já é dada. Gente, foca nos estudos. Lembrando a vocês que daqui a 2 anos, já vou botar 2 anos e meio, vocês estarão fazendo o Enem, tá? Então, os vestibulares aí da vida. 2, né? A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa, usada como meio de transporte fluvial pelos ribeirinhos da Amazônia. Ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. Poxa, cara, se a energia solar não vai ter poluição. Lembrando que, né, navios, barcas, elas são movidas o comum, né? É movido a petróleo que acaba deixando algum derramamento de óleo. E aí no texto está descrito uma situação de mudança na tecnologia de transporte fluvial na Amazônia. Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada, a redução de quê, gente? Você tem o que aí? A redução do quê? E aí as voadeiras, gente? Tá? Se eu vou utilizar energia eólica, eu vou reduzir a área de mata ciliar? Pelo amor de Deus, né? Eu vou reduzir a erosão dos solos aluviais? Nada a ver. Eu vou reduzir a descarga elétrica nas águas, do assoreamento dos cursos ou da emissão de poluentes atmosféricos? Se eu vou deixar de usar veículos que utilizam o petróleo e vou passar a usar solar, vou diminuir a poluição. Então, a coisa aqui seria o quê? Emissão de poluentes aí atmosféricos, né? Lembrando, né, então, que as lives nós vamos estar fazendo justamente aí a correção dos exercícios da apostila. Então, gente, assistam o vídeo. Vocês não esqueçam que essa matéria tem um link com outras matérias que já foram dadas. Então, eu os peço para que assistam também os vídeos passados, para vocês poderem fazer esses exercícios. E também leem a apostila, para no nosso encontro fazermos essa correção e deixar uma aula bem descontraída e bem dinâmica. Belezinha, gente? Ótimo! Beijos! Lindões! Beijinhos!